O Simon falou um pouco do índice, do papel do Dow Jones Sustainability, o quanto ele foi pioneiro, né, e provocou mudanças. O que você acha o que há de relevante nos índices? Que movimento eles provocaram? Movimentos bons, resultados, quer dizer, você teve uma proliferação de índices aí, né? No Brasil, lá fora. Eu acho de fundamental importância os índices, né? Eu acho que assim tem o papel de indução, né? Eu acho que até alguns comentários em cima da fala do Simon, que eu concordo plenamente com a colocação dele da necessidade da mudança, né? E da mudança contínua desses índices. E eu acho que existe um movimento do índice que é ele puxar a sociedade e, ao mesmo tempo, ele ajudar essa sociedade a ficar compliance com aquilo, quer dizer, uma roda, né? E eu acho que, nesse sentido, o Dow Jones, lógico, abriu um caminho, o próprio Easy, que a gente tem aqui na Bolsa brasileira, ele vem se mostrando nesses 5 anos, e aí com os depoimentos das empresas, uma ferramenta de gestão importante, né? É lógico que as empresas tentam entrar para compor um índice de ações, e a gente percebe que os investimentos em fundos CRI, em fundos que replicam índices, é crescente, mas tem também um ganho para ela ver a sua gestão, né? A gente percebe isso na prática. Agora, e essa questão que o Simon traz da mudança, é isso que hoje, por exemplo, nos agonia dentro do índice que a gente gere, porque ele tem que mudar, né? Senão ele vai ficar... Senão a gente vai contratar uma consultoria, a gente, empresa, vai contratar uma consultoria para responder para a gente, isso acontece. Então, eu acho que os índices eles têm um papel fundamental, acho que eles ajudam as empresas a se orientarem, né? Eu acho que, até quando você coloca, Simon, que a gente precisa agora olhar a inovação nos índices, a gente só pode falar isso agora porque a gente olhou o compliance lá atrás, né? Quando a gente criou o índice, e isso é a maior prova da necessidade da mudança mesmo, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio nos índices, quer dizer, que a gente possa realmente, primeiro, ter humildade. Eu acho que a primeira ponta para uma boa gestão de índice é a humildade, porque você tem que estar recebendo, né? Você tem que estar recebendo da sociedade, ser provocativo da sociedade, é o que o Paulo coloca, quer dizer, você também tem que colocar para onde você quer que a sociedade vá, para que você possa mudar. E você só muda ouvindo, né? Então, um processo muito de ouvir a sociedade, de ouvir outros índices, de ouvir outros atores nesse caminho. Mas eu acho fundamental. Acho que o desafio é da mudança, é de ser um índice cada vez mais moderno. Nós estamos fazendo essa reflexão hoje, eu trago porque é o único índice de bolsas, eu acho que é importante a gente poder compartilhar isso, no sentido de, tem 5 anos, ok, e o que a gente precisa fazer para mudar? Qual o passo seguinte que a gente tem que dar? E acho que a gente só faz isso realmente refletindo muito. E essa questão dele refletir o movimento de sustentabilidade, né? A gente percebe muito, acho que os índices também nos ajudam muito nesse sentido, né? Quer dizer, quantas empresas estão conseguindo entrar, né, no guia, quantas empresas ficam na lista de espera, em que momento que a gente está da agenda. Então, eu acho essa discussão super relevante, acho ela é muito atual, e acho que tem o desafio da multiplicidade, né? Quer dizer, o Simon coloca, é lógico que no caso de índice de bolsas é bem menos, a gente tem uma bolsa, né, no Brasil. Outras bolsas têm índices, como o Simon colocou. Índices públicos a gente vê bastante também, né, quando a gente vai falar de índices que medem, né, dados da cidade de São Paulo. Então, acho que esse é um desafio da convergência também. Como é que a gente faz todos esses índices se conversarem e a gente conseguir facilitar a vida da empresa do outro lado. Maurício, fala para a gente do movimento Nossa São Paulo, sobre os indicadores, métricas, e o que isso tem a ver com sustentabilidade. Em primeiro lugar, o movimento Nossa São Paulo ele começou a trabalhar com os indicadores técnicos oficiais da cidade de São Paulo, que não estavam organizados, eles estavam dispersos pelas várias fontes que produzem esses números, e nós organizamos esses indicadores e, ao mesmo tempo, procuramos georreferenciá-los nas subprefeituras e, onde é possível, nos distritos da cidade, que são 96, justamente para mostrar a desigualdade regional, social que existe na cidade e também para mostrar a dificuldade da gestão pública de trabalhar com os indicadores, quer dizer, como o planejamento público ainda não se referencia nos indicadores concretos da cidade para traçar os seus projetos de curto, médio e longo prazo, né? Essa prática passou a ser incorporada na administração pública mais recentemente por uma imposição da lei do programa de metas, que acabou
estabelecendo, inclusive no corpo da lei, a exigência dos indicadores de gestão, de resultado de gestão. Por outro lado, o Movimento Nossa São Paulo, eu acho que tem uma experiência inovadora, bastante interessante, em desenvolver os indicadores de referência de bem-estar no município. E aí eu acho que a gente também se deparou com essas questões que foram colocadas aqui, principalmente pelo Simon, quanto à legitimidade. Quer dizer, o que já existia aí, né, existiam várias formas de captar a percepção popular sobre o olhar, o sentimento cotidiano dessa população no vivenciar a cidade. Então, nesse sentido, quer dizer, o Movimento Nossa São Paulo ele se deparou com o problema da legitimidade na própria discussão em seus grupos de trabalho, quando muita gente apontou algumas coisas que seriam supostamente novas e outras que já estariam bastante desgastadas, né, como procedimento. E aí a gente optou por algo que eu vou deixar aqui, talvez para a gente poder refletir um pouco. Primeiro, pela participação, né? Ou seja, você criar um mecanismo participativo de construção desses indicadores, sejam indicadores ou sejam índices, né, envolvendo os atores que estão no processo. No nosso caso, é a qualidade de vida na cidade, né? Então, o que a gente procurou fazer? A gente procurou fazer uma espécie de metodologia de círculos concêntricos. Primeiro, o grupo de indicadores do movimento refletiu sobre quais seriam as questões importantes, inclusive para inovar naquilo que constitui a qualidade de vida na cidade de São Paulo. Depois, nós passamos isso para o debate entre os grupos de trabalho temáticos, educação, saúde, cultura e etc. Depois, acabou saindo um questionário longo, com muitas questões. Nós fizemos uma consulta pública, e que 37 mil pessoas responderam a essa consulta pública. E aí, estes que foram consultados, a consulta pública apontou quais seriam as principais questões que comporiam o bem-estar no município. Se a sociedade quer uma boa satisfação, no caso das empresas, né, quer boas práticas, quer avançar para uma economia, como disse o Paulo, uma economia verde, uma economia inclusiva, uma economia responsável, é importante que a sociedade seja ouvida. Quer dizer, por que, como e o que medir, né? Que relação tem as políticas corporativas com o seu entorno, com a sua comunidade, com a sua cidade e com o futuro, o que está projetado de futuro não muito, digamos que, otimista para todos nós. Quer dizer, será que essas políticas, por mais que elas tenham revertido processos, melhorado o processo, elas estão compatíveis com os cenários futuros que a gente está observando, quer dizer, em matéria principalmente de sustentabilidade? A gente discutiu aqui hoje de manhã que sustentabilidade está muito distante, né, tanto do cotidiano de muitas empresas, como também das cidades e a própria dificuldade de cidades se constituírem enquanto espaços sustentáveis, pela sua própria razão de ser urbana, de não ter condições de provir, né, todas as suas necessidades, ter que buscar em outras regiões e não ter condições de repor com o mesmo fluxo, né, no equilíbrio. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, fazer uma equação um pouco mais complexa, né? Assim, ou seja, propiciar a participação, ampliar o processo de controle social, colocar os atores no processo, né, os vários atores que estão envolvidos, para, inclusive, contemplar a dinâmica, o processo dinâmico, as mudanças que são necessárias, né, e olhar para o futuro, ou seja, um cenário que não é um cenário otimista, e a gente precisa acelerar processos.